Hoje, dedicaremos nossa atenção ao livro de 2 Tessalonicenses, uma carta de Paulo carregada de importantes ensinamentos sobre a volta de Cristo e a vida cristã diante das adversidades. Convido você a se juntar a nós nesta jornada de aprendizado e comunhão. E não se esqueça de deixar seus comentários e perguntas abaixo, para que possamos crescer juntos na compreensão das Escrituras. Além, é claro, de deixar seu like, sua curtida neste vídeo, que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar a respeito de 2 Tessalonicenses. Assim, eu espero a sua participação nesta conversa através do espaço de comentários. Registre ali o seu testemunho, suas observações sobre esta mensagem, algo novo que aprendeu por aqui, além, é claro, das suas perguntas que tão logo permita ao Senhor, eu vou responder, para que esta conversa realmente fique completa. Tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses são bastante semelhantes em linguagem, sugerindo que Paulo escreveu a segunda carta pouco tempo após a primeira. A volta do Senhor é de importância central em ambas as cartas. 1 Tessalonicenses revela que alguns de Tessalônica estavam perplexos com a morte de pessoas amadas e temendo com isso perder a volta do Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses surge um problema diferente também por conta da espera pela volta do Senhor, a questão do trabalho. Ouvimos, diz Paulo no capítulo 3, versículo 11, que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando. E parece que havia uma carta atribuída a Paulo que não era dele, fazendo alguma orientação errada que levou alguns por esse caminho errado. Pelo visto, parar de trabalhar era defendido por uma doutrina errônea de alguém que tinha trazido para Tessalônica, que anunciava que o dia de Cristo estivesse realmente perto, no capítulo 2, versículo 2, e seria necessário fazer apenas a obra do Senhor, deixando de lado qualquer outra atividade. Tal doutrina pode ter uma origem falsamente reivindicada pelos carismáticos, por espírito, capítulo 2, versículo 2. Ou pode ter surgido nessa carta falsamente atribuída a Paulo. Aí não temos a informação de onde surgiu, porque se for dessa forma, com uma carta falsamente atribuída a Paulo, quem fez isso se escondeu atrás da autoridade do apóstolo dos gentios, tentando fazer parecer que ele falava essas coisas. Qualquer que seja a fonte da doutrina errada, Paulo rapidamente escreveu 2 Tessalonicenses para ressaltar a maneira correta de compreender a volta do Senhor. Não se devia deixar completamente os afazeres apenas esperando por isso. A ideia era esperar para logo, claro, mas não achando que podia simplesmente ficar deitado em berço esplêndido. Era para seguir com a rotina até que esse dia chegasse. A autoria de Paulo não é questionada de forma séria, pelo menos em 2 Tessalonicenses. Como acredita-se que Paulo escreveu a segunda carta pouco tempo depois da primeira, até retomando alguns assuntos dessa primeira carta na segunda, como se fosse uma continuação, como a primeira foi escrita aproximadamente entre 50 e 51 depois de Cristo, a segunda pode ter sido escrita no mais tardar em 52. O que faz o contexto histórico de 2 Tessalonicenses ser o mesmo de Atos dos Apóstolos. Dessa forma, eu não vou repetir a fala a respeito desse contexto histórico. Apenas vou recomendar que você assista às mensagens sobre Atos dos Apóstolos. Os links estão na descrição desta mensagem. Se você está acompanhando esta sequência desde o começo, ou de algum momento específico, já deve ter assistido. Mas você pode assistir quantas vezes você quiser enquanto estiver no ar no nosso canal. Mas se ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso, pois a parte do contexto histórico de Atos dos Apóstolos é importante para o contexto histórico de 2 Tessalonicenses também. Nesta sequência de estudo devocional sobre os livros da Bíblia,
Eu tenho falado de informações que podem ser consideradas mais técnicas a respeito dos livros da Bíblia, como autoria, data do texto, contexto histórico e coisas assim. Isso é para realmente ajudar a aprofundar no estudo bíblico. Agora, eu não gosto de descuidar de uma devocional, pelo menos a cada mensagem, e algumas vezes até com mais de uma, porque para quem segue com bastante atenção as nossas mensagens, pode notar que pode ter uma breve meditação até mesmo no meio de informações mais técnicas. E se você gosta desse tipo de bate-papo, você está no canal certo. Então faça logo sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando, se você ainda não fez, é claro, e ative as notificações lá no sininho para que você possa receber as informações sobre novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Tanto na primeira como na segunda carta, está claro que os crentes sofreram alguma perseguição, da mesma forma que Paulo e Silas sofreram. A preocupação de Paulo com a estabilidade espiritual da igreja o levou a enviar Timóteo até eles e a expressar, escrevendo na primeira carta ainda, uma alegre satisfação por conhecer a saúde espiritual daqueles irmãos. A estabilidade, a persistência, a paciência no meio das adversidades atraíam o louvor e a gratidão frequentes do apóstolo. 1 Tessalonicenses 1,3 e 2 Tessalonicenses 1,4. Ainda assim, havia preocupações evidentes sobre as atitudes desequilibradas daqueles irmãos relacionadas com a volta do Senhor. 2 vezes em 2 Tessalonicenses 2,15 e 3,6, o apóstolo apela para a tradição como uma verificação da doutrina sobre a doutrina carismática. Frequentemente em suas cartas, Paulo relembra seus leitores a continuar com as coisas que ele ensinou antes. Já nessas cartas, provavelmente os textos mais antigos do Novo Testamento a serem escritos, já está se desenvolvendo o corpo de crenças cristãs, a base do discipulado realmente. Paulo ora para que o próprio Deus cumpra o seu bom propósito na vida de cada uma daquelas pessoas. E confirma que, com o bom testemunho que eles apresentavam, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado neles. Da mesma forma, nós esperamos o cumprimento do propósito do Senhor em nossa vida e devemos dar testemunho da sua palavra, aplicando no que nós vivemos a sua vontade, sempre para a sua glória. Uma linha interpretativa a respeito de quem impede a manifestação do anticristo dá conta que se trata do Espírito Santo. O entendimento de muitos é que, quando o arrebatamento acontecer, o Senhor volta a tratar com os judeus e a manifestação do Espírito seria de novo como era no Antigo Testamento, com alguns lampejos e alguns momentos apenas, não mais como é hoje em dia desde o Pentecostes. Eu entendo dessa forma, mas eu insisto que vejo assim por entender que as coisas se encaixam com essas explicações. No entanto, se for diferente, eu quero viver de tal forma que possa participar como remido naquele dia. Para mim, isso é mais importante. O que está revelado deve nos orientar, mas o que não está, como diz Deuteronômio 29:29, pertence ao Senhor. Nós aceitamos por fé e seguimos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, como fala Oséias. A inconsequência de muitos seres humanos, bem como o constante descaso com a palavra, faz com que o Senhor permita a atuação do maligno operando o engano. Mas os filhos de Deus, ainda que estejam no mundo e possam enfrentar as dificuldades das aflições do tempo presente, são constantemente guardados e fortalecidos na justiça, guiados pelo Espírito Santo na direção de um entendimento adequado para uma vida de santidade diante do que está revelado e nos fortalecendo a fé para seguirmos na caminhada mesmo diante do que não está revelado. E assim seguimos, confiando no Senhor, buscando discernimento e crendo nele sempre, porque nele nós temos o melhor. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.